Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. E eu quero tratar, esse é um dos capítulos mais importantes que eu reputo do Evangelho de Lucas. Porque Lucas, além de ser o evangelista do Espírito Santo, ele também é o evangelista da oração. E nós, mercê de Deus, bondade de Deus, temos a arma mais poderosa do mundo, que se chama oração. Tudo nós podemos receber de Deus através da oração, pela mediação de Cristo Jesus. E a gente vive uma agonia, pelo menos eu, né? Aquela agonia de saber que eu preciso orar, que se eu orar as coisas vão melhorar, mas eu não oro. Você tem isso também ou não? Quando você diz eu vou orar, aí o diabo já arruma uma desculpa, você põe um contratempo, né? Mas eu queria convidá-lo nesta manhã. Nós vamos estudar o texto e depois nós vamos, todo mundo aqui, ajoelhar e nós vamos receber bênçãos hoje aqui pela oração. Então você prepara logo as causas impossíveis que você tem aí, que nós vamos chegar lá agora no trono da graça de Deus e dizer: Senhor, é para hoje. Eu oro sempre pedindo paciência. Diz: Senhor, me dê paciência, mas me dê logo. Me dê logo. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 11, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. A oração deve ser a prioridade na vida do crente, na agenda da igreja, na pauta da liderança da igreja. Os puritanos diziam que a oração é o oxigênio da vida cristã. Se você parar de orar, você morre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: orai sem cessar, orai incessantemente. O problema é que a gente não ora. E quando a gente ora errado. Porque nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos da assistência do Espírito Santo para nos ajudar a orar corretamente. Mas não somente isso, nós precisamos da instrução da palavra. Não basta orar, nós precisamos orar de forma correta. Esse texto começa nos ensinando uma lição muito importante. É que Jesus, ele não somente ensinou sobre a oração, mas ele praticou a oração. E pelo fato dele praticar a oração, sendo observado pelos seus discípulos, os seus discípulos se aproximam dele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram para Jesus: ensina-nos a pregar, ensina-nos a tirar demônio, ensina-nos a curar. Pediu: ensina-nos a orar.
E eu vejo aqui duas lições importantes. Primeiro, somente quem ora tem autoridade e competência para ensinar outros a orar. Às vezes você lê um livro sobre a oração e o cara que escreveu não ora. Vocês estão entendendo? Nós só podemos aprender a orar com quem? Com quem ora. Outra lição importante é que aprender a orar deve ser a prioridade minha e sua. Minha e sua. Se os discípulos estão dizendo, Senhor, ensina-nos a orar, porque isso é importante. Eles estão vendo que precisam de oração. Jesus então vai nos ensinar. E aqui ele não nos ensina uma reza, tá? Porque o Pai Nosso, na tradição cristã, se tornou uma reza. Então, quando você confessava na igreja católica, o padre dava penitência, 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria. É assim ou não era? Mas nós precisamos entender, porque Jesus não está nos ensinando aqui uma reza. Jesus está nos ensinando os princípios fundamentais da oração. O primeiro princípio que ele nos ensina é que a oração é a relação de pai com filho, de filho com pai. Ou seja, nós, ao orarmos, nós temos que nos aproximar de Deus como conscientes de que nele é o nosso Pai e nós fazemos parte da família de Deus. É diferente. Com todo respeito, os islâmicos, eles oram, eles têm aquele tapetinho, mas eles não oram ao Alá Pai, porque não existe esse conceito no islamismo. Esse conceito é revolucionário. Jesus está dizendo que nós oramos ao Pai. E aqui eu quero que você entenda, por exemplo, o que está no capítulo 11, versículo 11, diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, nós oramos, nos aproximamos de Deus para orar, entendendo que Ele é o nosso Pai e que Ele é o Pai perfeito. E mesmo que eu peça errado, Ele não vai dar. Veja, todo aquele que pede o quê? Recebe. Mas muitas vezes você não recebe o que pede, porque Deus diz assim: não vou dar isso não, porque isso vai lhe prejudicar. Está entendendo? Ele é o nosso Pai. Tem uma coisa também, nós estamos vivendo um contexto de muito individualismo, muito narcisismo, e o pessoal gosta de usar sempre o pronome possessivo meu. Mas não é pai meu, é pai nosso. Porque Deus não tem filho predileto. Nós fazemos parte da mesma família. Nós comparecemos perante Deus como filhos, como membros da família. Então eu não posso dizer que a oração do diácono é mais forte do que a oração de qualquer um aqui, porque tem gente que tem essa ideia. Ora por mim, pastor, que o senhor tem uma oração forte. Não existe isso. A oração é um filho pedindo ao Pai. Pedindo ao Pai. Vocês entenderam? As petições. Ele vai colocar aí: santificado seja o teu nome. Nós comparecemos diante de Deus como filhos, mas também agora como sacerdotes, como adoradores. Santificado seja o teu nome. Também nós, além de filho, além de adorador, nós comparecemos perante Ele como seus súditos. Venha o teu reino.
Essa é a oração das missões, essa é a oração de nós pedirmos a Deus que Ele reine em mim, como nós cantamos aqui. Que o senhorio dele abarque não somente a minha vida, mas a totalidade da minha vida, a vida da igreja, a vida da sua família. Venha a nós o teu reino, Senhor. Não tem aqui, mas tem em Mateus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como você se coloca diante de Deus, como filho, como adorador, como súdito, mas agora como servo. A oração, às vezes, vocês não pensam assim, eu penso assim. Eu quero que a minha vontade, Arival, seja feita na terra e no céu. A minha vontade. Veja quantas vezes a gente comparece diante de Deus e diz, eu quero isso. Tem uns mais ousados que dizem, eu determino. Mas não é assim. A oração só ora quem é humilde. Quando você ora, você declara a sua incompetência. Você comparece diante de Deus com o seu atestado de pobreza. Você não sabe. Mas depois dessas 3 petições, 4 petições, aí nós vamos pedir para aquilo que nós precisamos. E Ele vai dizer, perdoa-nos os nossos pecados. Então, quando eu compareço diante de Deus para orar, eu tenho que reconhecer que eu sou o quê? Pecador. E eu tenho que orar não somente pelos meus pecados, mas também pelos nossos pecados. Você já pensou nisso? Olha, na Bíblia você vai descobrir que a oração mais altruísta é a oração intercessória. Quando Daniel ora por ele ora pela nação, pela igreja. Quando Neemias ora, quando Abraão ora, quando Jesus ora, ele ora pela sua igreja. Somos carentes do perdão porque somos pecadores. Mas ele diz, e não nos deixes cair em, não é ser tentado, é cair na tentação. Então eu sou pecador e eu sou fraco, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. E completa lá em Mateus, mas livra-nos do mal. E aí Mateus termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então veja bem, oração não é uma reza. Oração é você comparecer diante de Deus com essa atitude de coração. Sabendo quem Deus é e sabendo que você precisa de Deus. Faltou aqui o pão nosso de cada dia, dá-nos. Hoje eu preciso do pão. E por que Deus diz pão nosso de cada dia? Porque você tem que orar todo dia. Ele podia botar o pão da semana, o pão do mês. Não é assim? Por que toda hora que a gente vai almoçar, jantar, tomar café, a gente ora? Ora por aquele pão ali. Mas no versículo 5, e aqui eu quero observar que Jesus Cristo, além de dar essa teologia da oração, que é uma posição, como você deve se aproximar de Deus. Porque se eu sei que é Deus que perdoa os meus pecados, se eu sei que só Deus pode me impedir de cair em tentação, que só Deus pode me livrar do mal, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu vou orar. Mas Jesus agora vai contar uma história, uma parábola. E Ele vai nos ensinar aqui como é que Ele, Deus, quer que nós oremos a Ele. Veja no versículo 8, diz assim: digo-vos, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação.
Importunação. Ninguém gosta de ser importunado. Gosta? Principalmente depois que você já deitou. Está deitado em casa, 11 horas da noite. Toca a sua campainha, alguém vai lhe importunar. E ele usa essa figura simples para mostrar que Deus, Ele quer ser importunado. Ele quer. Veja, essa expressão, importunação, envolve, no seu sentido, perseverança, determinação, intensidade. Trata-se de uma oração ousada, persistente, até que Deus o quê? Atenda. Lembra de Abraão? Quando ele vai interceder pelo seu sobrinho Ló, pela sua família, ele começa orando, se tiver 50 justos, vai baixando, até chegar a 10. Aí 10 já dá para salvar a família dele, pelo menos. Então, mas ele vai numa importunação, numa persistência, numa insistência. Tem crente que usa a Bíblia contra a oração. Diz assim: não é pelo muito falar que você será ouvido. Preste atenção. Nós presbiterianos, eu não vou falar dos outros, mas nós presbiterianos, a gente só ora quando precisa. Quando a boca esquenta, aí a gente ora. A gente ora pouco, porque a gente não, já orei. Tem uns que são muito consagrados, já entreguei para Deus. Entregou nada, meu. Entreguei para Deus. Você tem que se entregar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é uma entrega total. Mas eu queria chamar a sua atenção. Você se lembra da oração de Jacó no vale de Jaboque? Ele disse: eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Um ator bonitão assim como o nosso saxofonista aqui. E ela, até que vocês parecem com o casal lá do filme, viu? O cara foi enredado no negócio de adultério, de infidelidade. Mas a mulher ganhou a batalha no quarto da oração. Nenhuma família, nenhum casamento, nenhuma igreja, nenhum crente fica de pé se não orar. Mas não é orar assim, sabe aquela oraçãozinha? É oração agarrado mesmo. Agarrado com Deus. Veja nesse texto, eu quero tirar aqui 4 lições nessa oração da importunação. Primeiro, ela brota, ela se origina uma urgente necessidade. Veja, ele disse ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo este, for procurar à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho para lhe oferecer. Quem é pobre sabe que na casa de pobre sempre faltam as coisas. É ou não é? E chega gente. Eu me lembro quando eu era criança, todo mundo que ia parir na Caatinga vinha lá para casa. Às vezes eu estava deitado na cama, minha mãe dizia: sai, que chegou fulano, e eu deitar no sofá. Pastor nem se fala, por isso que eu tinha raiva de pastor. Pastor tirava a gente da cama, missionário. Mas eu estou chamando a sua atenção para o fato de que coisas acontecem na nossa vida que nos empurram, que exigem que nós oremos. Aquele amigo não estava na agenda dele. Aquele problema, aquela doença, aquele desemprego, aquela situação não estava na sua agenda.
E se você observar, não há um dia que a gente não tenha motivo urgente e necessário para Deus resolver. Tem ou não tem? Toda hora, todo dia. E vocês sabem que tem época que quando os problemas vêm com tempestade. Quebra o carro, não é isso? Quebra a máquina de lavar, vai quebrando. Problemas. Urgências. Nós temos todo dia na nossa vida. Todo dia. Segundo lugar, essa oração, ela se origina numa urgente necessidade, mas revela também uma grande impotência. Veja aí o que diz o texto. Versículo 6. Vamos ler juntos? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho. Ele tem o quê? Nada. É pobre. Casa de pobre pelo menos tem água e sal, né? Mas o cara não tinha nada. E é tão interessante que ele diz assim: eu não tenho nada nem para mim, nem para ele. Nada. Pastor Hernandes gosta de usar uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que a oração, ela une a impotência do homem com a onipotência de Deus. A oração liga o altar ao trono de Deus, onde todas as decisões são tomadas. Meus amados irmãos, um amigo chegou de viagem sem avisá-lo. Mas o problema é que ele chegou e eu não tenho nada para lhe oferecer. Vou contar um segredo de pastor aqui para vocês, é o seguinte: eu, Arival, pastor Hernandes, os pastores que têm uma certa responsabilidade, nós temos que pedir a Deus pão para nós e pão para vocês. Então, paranoia, Senhor, o povo vai domingo lá para a igreja, 8 horas da manhã. O que esse povo está precisando ouvir? Qual é o alimento que eles precisam? Não é pregar o que eu quero. Só abrir a Bíblia e pregar, não é assim. Porque vocês têm necessidades. Vocês precisam do pão do céu, do maná do céu, do alimento espiritual, para sair daqui sustentados. Pense nisso. Eu preciso para mim, e eu preciso para vocês também. Nós precisamos uns para os outros, nós precisamos. Mas, terceiro lugar, ela é motivada pelo amor. O amor pelos nossos amigos deve nos motivar a orar. O amor pela igreja, como diz o Salmo, né? Bem-aventurados aqueles que amam a tua causa, aqueles que oram pela igreja. E é tão interessante que ele sai para ir na casa do outro amigo. Ele não dorme, sai para correr atrás da comida para o seu amigo. Ele se sacrifica para pedir pelo outro. O amor aos outros gera intercessores na igreja. Irmãos, pare de orar. Você às vezes só ora assim: ó Senhor, obrigado pela minha família, pela minha vida, pela minha. Meu filho, ora pelos ucranianos. Ora pelas pessoas que estão na Cracolândia. Ora para que o reino de Deus venha sobre a terra. Ore pelos outros. Faça um estudo das orações de Paulo. Faça um estudo das orações de Paulo. Paulo sempre vai pedir pelos outros. Pela vida espiritual dos outros, pelo amadurecimento espiritual dos outros, pelo relacionamento dos outros. E isso, sabe o que é?
É motivação amorosa. Porque quando eu oro só por mim, eu amo a mim mesmo. Eu sou egoísta, eu sou ególatra, eu só quero para mim. Mas além de pai, Deus, ele é nosso amigo. E ele vai na casa desse amigo. E eu queria, versículo 8, que você lesse comigo. Esse versículo 8, que diz assim. Vamos lá, juntos? 11:8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Se não for pela amizade, é pelo quê? Importunação. Pela intensidade, pela perseverança, pela persistência. Mas o que eu acho interessante é que ele vai dar tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Não é para esbanjar. Não é o que você quer, é o que você precisa, o que você necessita. O nosso Deus, ele é sábio. Ele conhece as nossas necessidades antes que o peçamos. Ele sabe tudo que eu preciso, que você precisa. Ele sabe das lutas que você tem, dos problemas que você tem, das causas impossíveis que você tem aí. Ele sabe. E ele quer lhe dar o quê? Tudo que você necessita. Você quer motivação mais para orar ou não? Só que aí nós precisamos ter fé, né? Porque fé em fé é impossível agradar a Deus. Se você crê que esse amigo, que é Deus, Deus Pai, Deus soberano, Deus Senhor, Rei, Ele pode tudo, e Ele é o Yahvé Jiré, o Deus da provisão, significa que não faltam mantimentos no armário de Deus para suprir cada uma das nossas necessidades. Então eu quero desafiar a igreja nessa manhã, porque a igreja, ela é chamada por Jesus Cristo o templo de casa de oração. Oração. E quando a gente se junta, irmãos, como igreja e ora, só coração, só pensamento, oração unânime, coisas extraordinárias acontecem. O céu se abre, Deus vem até nós, Deus derrama graça, consolo, encorajamento. Então eu queria convidar vocês para a gente orar. Agora, você tem suas causas aí, mas eu queria que você orasse aqui pela igreja, certo? Por todos os projetos missionários da igreja. São mais de 100 projetos. Ontem mesmo eu até postei traficante que se converteu lá em Pistoia. E ele agora vai ser batizado dia 5 de junho. Certo? Filho de um membro das Forças Armadas italianas. Um homem violento que espancava ele, espancava a mãe dele. E agora o Evangelho transformou essa vida. E Deus está fazendo coisas extraordinárias. Nós já arrecadamos mais de 50 postos. A meta agora é 75. Eu aprendi com a Dilma. Chegou na meta, dobra. A presidenta. Dobra a meta. Vamos orar para que Deus nos ajude a mudar o zoneamento aqui desse imóvel. Tem 3 casas compradas para a gente pagar. Está na parte de documento, negócio de advogado, de tudo, para fazer tudo certinho, né? A gente só paga quando está tudo certo. Está faltando ainda um pedaço de dinheiro. Mas, graças a Deus, todas as contas da igreja estão pagas. Não está faltando absolutamente nada. Deus tem suprido. Tá certo? Então vamos orar?